minha gente, meu nome é Larissa, mas podem me chamar de Lala. Eu sou poetisa e hoje eu estou aqui para dar para vocês 4 dicas sobre escrita criativa, sobre formas de você escrever e ao mesmo tempo soltar sua criatividade enquanto está fazendo isso. Vamos nessa? Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter. Uma dica de ouro para você soltar sua criatividade e desenvolver a sua escrita é você escrever pela manhã. Essa semana eu tava vendo uns vídeos no Instagram e eu vi um reels da atriz Lily Collin, de Emily in Paris, contando um pouco como é a rotina dela de gravação. E nesse vídeo me chamou muito a atenção que ela conta que ela faz uma espécie de jornalzinho diário, um jornal da gratidão. Então antes de começar o dia, antes da intensidade das gravações, ela para um momento, respira logo quando acorda e escreve esse jornal. E esse é um hábito que eu busco sempre fazer. E quando eu faço, eu acho muito bom, porque o dia ele começa de uma forma diferente. De manhã, as suas ideias elas estão mais soltas. Você está menos vigilante sobre aquelas paranoias que você pode ter quando está escrevendo, de isso tá estranho, isso não tá legal, isso não tá correto. Não. De manhã a sua mente está fresquinha ainda, então você consegue escrever de uma forma muito mais solta. E justamente por isso, alguns autores já deram essa dica em obras que se tornaram best-seller. Por exemplo, eu tenho 2 livros aqui, que são 2 best-seller, onde eu já me deparei com essa dica, com esse conselho de escrever pela manhã. Um é mais focado em desenvolvimento pessoal, que é o Milagre da Manhã, e nele o autor diz o seguinte: quando você começa o dia com atividades prazerosas, elas tendem a definir o resto do rumo do seu dia. É mais possível que o seu dia seja positivo quando você começa o dia com atividades positivas, e uma delas é você escrever um diário, um jornal, as pessoas chamam de diferentes formas. O outro livro? Esse livro é um dos meus preferidos na vida, que é O Caminho do Artista. Esse, no caso, é mais voltado para a criatividade, para pessoas que buscam desenvolver qualquer atividade na área das artes. Nesse aqui, o conselho da autora sobre escrever de manhã é um dos mais fortes do livro inteiro. Ela tem todo um cronograma de recuperação criativa, mas um conselho muito forte que ela dá, muito presente, é sobre escrever de manhã. Aqui nesse livro ela chama de páginas matinais. E ela explica essa importância de você escrever pela manhã justamente porque ela divide o cérebro em 2 partes. É como se existisse o cérebro lógico e o cérebro criativo. O cérebro artístico, digamos assim. E pela manhã é como que se o cérebro lógico ele ficasse mais escanteado, numa maneira mais geral, mais resumida de se explicar, e o cérebro artístico é mais predominante. Ele consegue ter um protagonismo maior pela manhã quando você acorda. Então por isso que esse conselho de escrever pela manhã, ele vem sendo trazido em diferentes obras, com diferentes motivos, diferentes benefícios, e é por isso que eu escolhi trazer ele como a primeira dica para soltar a criatividade aqui para vocês, na hora de vocês escreverem. Uma outra dica para você estimular a sua criatividade, para você escrever de forma mais livre, de forma mais inspirada, digamos assim, é você ir para um lugar diferente para escrever. Pode parecer complexo, pode parecer que nessa nossa rotina tão tumultuada não dê tempo para tal tipo de coisa, mas eu vou dizer para vocês, isso compensa muito. Isso é algo que eu venho fazendo há 6 anos e pra mim é essencial. Comigo eu descobri essa dica de uma forma muito intuitiva. Eu não li em um lugar que funcionava, nem vi em algum post. Embora depois que eu comecei a praticar, eu comecei a ver vários posts sobre isso. Comecei a ler em vários lugares, então eu nem vou trazer uma obra específica de referência para vocês. Eu vou trazer mais a minha experiência mesmo. Quando eu comecei esse projeto, o Fogueira Mar, há 6 anos atrás, eu fazia o seguinte: eu escrevia poesia num caderninho e levava essa poesia para alguma paisagem legal para tirar a foto do caderno com a paisagem. Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês de como eu fazia esse trabalho bem no comecinho. Bem no comecinho não, durou alguns anos. E a razão disso era por causa da minha formação de arquiteta. Sou arquiteta e urbanista e eu sou apaixonada por cidades. Eu queria juntar essas 2 paixões. Eu queria juntar paisagem, vida urbana com poesia. Então, por causa disso, eu sempre levava o caderno. Porque o caderninho, ele podia já ter alguma poesia que combinasse com a paisagem que eu iria, ou eu poderia simplesmente me inspirar no local e fazer a poesia lá na hora. E isso aconteceu muitas vezes. Então, o que eu percebi? Por experiência, eu percebi que estar em lugares diferentes me deixava inspirada. Eu me lembro muito claro, assim, na minha mente, do dia que eu fui pra Olinda com alguns amigos do curso, e eu tava com esse caderno na mochila. E Olinda é tão linda e tem um sítio histórico tão inspirador, tantas cores, tanta coisa que lhe deixa maravilhada. E eu comecei a ver tudo aquilo e na hora me deu vontade de escrever poesia. Então por isso que eu digo pra vocês, vão pra um lugar bonito na cidade, um parque, de repente não necessariamente na rua, mas pode ser um café
que te inspira, um café cheio de azulejo, um café com estilo industrial, não sei, o mar, a praia também é um lugar que eu costumo escrever muito. E eu tô gesticulando muito com minhas mangas bufantes porque eu começo a ficar empolgada quando eu falo sobre sair na rua e escrever poema, porque são as duas coisas que eu mais amo de paixão, estar pela cidade, a deriva urbana e escrever. E é isso, eu não vou nem editar, deixar assim eu bem louca mesmo explicando, mas é isso, você sai pra você se encontrar com você mesmo, pra você se deparar com os encantos que o mundo tem pra te oferecer. Olha que poético. Bom, vamos pra terceira dica. Uma outra dica que também você pode usar pra estimular de novo não, vamos usar palavras diferentes, eu sou muito obcecada por palavras diferentes. Sei que às vezes uso palavras repetidas, eu amo, porque é tipo, eu uso palavras repetidas, só que eu não gosto. Deixa eu pensar uma palavra não repetida pra falar estimular sua criatividade. Vamos pensar junto? Uma outra dica, bem direitinho, como se eu não tivesse surtado no meio do vídeo. Uma outra dica pra você dar uma combustão maior ao que você cria, às suas palavras, a sua escrita, a forma como você risca, essa dica é boa. E ela complementa a dica anterior, complementa a dica sobre você sair e deixar o mundo lhe inspirar. Porque essa dica é sobre você usar as suas mãos para você criar, para você escrever, para você não estar sempre presa ao computador, para você não estar sempre preso naquela tela, aquilo ali limita você. E você tem tantas coisas massas que você pode usar para escrever. Você tem lápis de cor, você tem hidrocor, caderno, papel, borracha não, porque você não deve estar apagando quando você está naquele fluxo massa de criatividade. Você tem que deixar a criatividade criar ramos que nem uma árvore gigante. Mas é isso, você senta e você brinca com o papel, você brinca com os materiais. Eu me lembro que eu fiz uma matéria quando eu morava lá em Lawrence, uma cidadezinha bem pequenininha nos Estados Unidos, que eu fui prestar 1 ano e meio de arquitetura. E eu fiz uma matéria de desenho. Se eu puder colocar desenho, arte, escrita no meio da minha rotina, eu vou colocar. Então eu fiz uma matéria de desenho e nessa matéria a gente usava vários materiais diferentes. Uma das coisas massa era ir na lojinha, comprar esses materiais diferentes, lápis, uma canetinha de ponta fina. E tinha um material que me chamou muita atenção porque eu nunca tinha usado, que era carvão. Tinha dia que a gente desenhava com caneta, tinha dia que a gente desenhava com lápis, tinha dia que a gente desenhava com carvão. E o carvão, ele é um material muito forte. Você tem que saber usar ele de formas diferentes, assim, você tem que muitas vezes maneirar no seu traço, né? Então essa coisa do carvão era muito massa pra mim porque era um material que eu tava descobrindo. Então, complementando essa dica de use suas mãos, eu vou dar uma outra dica dentro da dica, que é sempre se deixe experimentar coisas novas. Sempre se deixe experimentar coisas novas, se permita. Por último, mas não menos importante, é você acreditar no potencial da sua história. Qualquer história que você vai contar. Seja um poema, seja uma crônica, seja um romance, tudo que você escreve tem uma história. E por que essa história é tão especial? Porque só você pode contar ela. Então às vezes a gente pode pensar assim, mas essa história, sei lá, não é essas coisas todas. Eu leio outras histórias que são tão... Nossa, e aí eu vou fazer essa história aqui. Não é assim, gente, porque tudo é como você conta a sua história. A sua história é especial justamente porque ela é sua. Só você viveu ela no mundo. Se você não contar, ninguém mais vai contar. Então, vê que massa, tu pode colocar uma coisa no mundo que só tu pode fazer, porque é teu. Então, conta essa história, se solta, brinca com as palavras, brinca com a forma que tu conta. E ao longo do tempo, tu vai ficar cada vez melhor em contar a história. Mas pra isso, tu tem que um dia começar a escrever, a esboçar e justamente a se jogar sem medo de ser feliz. Colocar suas histórias, ou seus pensamentos, ou seus ideais, ou suas brincadeiras no mundo, né? Tem gente que escreve o que é a charge, a tirinha. É uma brincadeira, mas reflete o seu eu, né? Reflete o que você pensa e como você se sente no mundo. Por hoje é isso. Essas foram 4 dicas de criatividade. Eu vou pedir para o estagiário repassar elas aqui bem rápido. Dica 1, dica 2, dica 3, dica 4. Para resumir, certo? Que o estagiário é bom. E dê um like nesse vídeo. Compartilhe. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, se você conhece alguém que gosta de escrever ou que quer começar a escrever, você manda esse vídeo. Deixa eu mexer mais. Eu usei essa blusa para fazer performance. Nem fiz tantas. Mas é isso. Você joga esse vídeo no mundo. E eu agradeço se você assistiu esse vídeo até aqui, tá? Beijos! Eu adoro meter a mão na câmera.